Oi, pessoal, eu vou falar hoje sobre o novo programa Minha Casa Minha Vida. Esse assunto não é tão novo assim, ele já vem sendo tratado desde a campanha presidencial, é uma das promessas do atual governo, mas o decreto que regulamenta ele foi promulgado agora em julho, por isso eu trouxe o assunto agora aqui. Antes de entrar nos detalhes do decreto, eu queria falar um pouquinho sobre a origem dos recursos do programa, faz com que ele fique em pé. Bom, o programa, vocês sabem, tem um pouco mais de 10 anos, e ele, através de uma questão legal, garantiu lá atrás, o próprio governo Lula, que o FGTS seria destinado a financiar essas famílias de baixa renda. E ele se diferencia muito da linha de crédito tradicional, que é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Mas onde que está essa diferença? O SBPE, como o próprio nome diz, ele usa o dinheiro que os bancos têm depositado na poupança, ou seja, o Itaú, o Santander, a Caixa, qualquer um desses bancos aí de primeira linha, ele vai usar o dinheiro que está lá depositado na caderneta de poupança para financiar o imóvel para o cliente final. Enquanto que o FGTS usa o dinheiro do próprio fundo de garantia, né? Ou seja, o dinheiro do SBPE, ele por si só já é mais caro do que o dinheiro do FGTS. Bom, mas o que veio de novo aí nesse decreto? As faixas continuam, faixa 1, 2 e 3. Mas existe uma pequena diferença aí dentro das próprias faixas. Eu vou simplificar, tá? Eu vou resumir aqui as 3 faixas, não vou entrar nos detalhes de como elas estão estratificadas. A faixa 1, ela vai daquelas famílias que têm renda mensal de R$ 2.000 a R$ 2.640. Já a faixa 2, ela vai de R$ 2.640 a R$ 4.400, enquanto que a faixa 3 vai financiar o imóvel para aquelas famílias que têm renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000. E o decreto ele também trouxe novos tetos do valor, né? Teto é o valor máximo do imóvel que pode ser financiado para cada uma dessas faixas. Na faixa 1, ele vai atingir o teto de 170 mil. A faixa 2, os imóveis até 264 mil. E vejam só, 264 mil era o antigo valor da faixa 3, que agora foi para 350 mil reais. O subsídio, ele continua valendo para a faixa 1 e 2. Na faixa 1, o imóvel pode ser subsidiado até 90%. Aí vai depender muito de outras questões aqui dentro dessa faixa. Na faixa 2, o subsídio chega a 55 mil reais. E na faixa 3, não há subsídio. E as taxas de juros? Elas também dependem de outros fatores, entre eles a localização desse imóvel. Então, dependendo da região que ele está no país, você consegue uma taxa de juros mais baixa, e se esse cliente é cotista ou não do FGTS, ou seja, se ele contribui ou não para o FGTS. Então, na faixa 1, os juros vão de 4% a 5% ao ano. Na faixa 2, eles vão de 4,75% a 7% ao ano. E na faixa 3, eles vão de 7,66% a 8,66% ao ano. Bom, é importante a gente comentar também que aqui no Paraná existe o programa Casa Fácil. É um programa de nível estadual que ele se soma ao Minha Casa Minha Vida e ajuda no financiamento imobiliário dessas famílias que estão cadastradas ali na Coapar, né, que é a companhia de habitação aqui do estado. E como que ele funciona? Ele ajuda no sinal de negócio. Muitas vezes as famílias não têm poupança, então elas precisam de outro subsídio para compor a renda. Então o Casa Fácil, ele até ano passado era de apoio de 15 mil reais subsidiado aí para essa entrada, e ele passou agora pro ano vigente para 20 mil reais. E como faz para essa família se adequar ao Casa Fácil? Bom, a família não pode possuir casa própria, não pode ter nenhum outro imóvel com algum benefício, seja estadual, seja federal, e essa família também não pode ter restrição de crédito. Essa família pode ter renda máxima até 4 salários, salário nacional, claro, né, que daria os seus R$ 5.280, ou seja, ele pode entrar até na faixa 3. E ele precisa ter renda compatível com o financiamento, ou seja, ele não pode aí comprometer mais de 30% da sua renda com o financiamento lá do Minha Casa Minha Vida. E ele vai ter que estar inscrito na Coapar, logicamente. E aí vem a pergunta, né, se o faixa 3 não tem subsídio, qual é a grande diferença dele para o SBPE? Como eu disse lá atrás, isso está tudo ligado ao custo do dinheiro. Então, pegando aqui um exemplo, hoje a taxa de financiamento do Itaú está em 10,49%, estou falando de agosto de 23, tá? 10,49% ao ano, mas a TR que está em torno de 1,78%. Então isso daria 12,3% de taxa ao ano, comparado aos 8,66 máximo que chega ali na faixa 3. Se a gente fizer um exercício com exemplo, vamos pegar um imóvel lá que custa 320 mil reais, que esse cliente está
está financiando pela SBPE na taxa mais baixa do Itaú, tá? De 10,49 mais ATR, no período de 30 anos. E ele está dando de entrada 10%, 332 mil reais. Ou seja, ele teria uma prestação numa tabela price, que é aquela que é estável, né? Aquela que não decresce, ele teria uma prestação de 2.880 reais. Ou seja, mesmo que ele esteja no topo da renda, na faixa 3, de 8 mil reais, ele não consegue, porque 2.880 reais daria mais do que os 30% que ele pode comprometer com a renda. Já se ele financiar esse mesmo valor, nas mesmas condições, com 10% de entrada, numa taxa teto da faixa 3, que seria de 8,66% ao ano, essa mesma prestação cairia para R$ 2.180. Ele já começa a se enquadrar, né, e começa a conseguir financiar. E olha só, e se ele for cotista do FGTS? Essa taxa de 8,66 cairia para 7,66. E a prestação dele cairia para R$ 1.995. Bom, pessoal, é importante dizer também que a gente está comparando com um cenário de Selic muito alto, né? A Selic acabou de baixar meio ponto, mas ainda está acima dos 13. A expectativa aí do mercado é que ao final do ano que vem ela já esteja abaixo das 2 casas decimais, e a gente vai ter uma redução sim da taxa dos bancos aí para o SBPE. Mas mesmo assim, elas vão ficar acima da taxa do Minha Casa Minha Vida. O aumento de teto para 350 mil reais também trouxe a possibilidade de alguns imóveis que lá atrás só eram financiados pelo SBPE para serem também financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Isso traz muito mais clientes para essa possibilidade dessa compra do imóvel. Bom, pessoal, eu sei que a explicação foi bastante sucinta, mas espero que tenha sido esclarecedor. Se alguém tiver dúvida, deixa aí nos comentários, entre em contato comigo lá pelo meu canal, pelo LinkedIn. Estamos à disposição. Valeu!